sabe como estou decolando logo mais para a Itália, para o encontro do G20. E como cheguei de madrugada, não deu para me programar e avisar sobre essa live bastante curta aqui. Basicamente, estou cumprindo tabela. Falarei muito pouco. Eu tenho daqui no máximo 1 hora e ir para o aeroporto. Então, poucas notícias. Para ficar no tempo, teria muito o que falar. Mas cumprimentar todos os servidores públicos pelo seu dia de hoje. Vocês realmente são aqueles que levam o Brasil para frente. Muitas vezes são incompreendidos, são criticados, mas eu, como sou o servidor público temporário número 1, reconheço o trabalho de todos vocês. Meu muito obrigado. Não tem nada que eu faça aqui que não passe pelas mãos, né, de um servidor público. Rapidamente, não vou discutir o assunto, chega de polêmica, chega. Tá? Eu quero elogiar a revista Exame agora. Na live da semana passada, eu falei sobre um estudo científico, né, falando aí de vacina e HIV. Né? 2 dias depois, a Exame fez uma matéria, falou que estava divulgando fake news. Bem, depois foi visto que o ano passado a Exame fez exatamente uma matéria, como tinha falado nessa da última quinta-feira, da correlação, da possibilidade, nada conclusivo. E agora, depois que o Exame, a revista Exame, 2 dias depois da minha live, falou que a comunidade científica estava insatisfeita comigo, dada a minha declaração, a Exame reconhece que fizeram uma matéria semelhante o ano passado e não foi nenhum fake news da minha parte. Né? Foi uma reprodução de matérias publicadas em revistas científicas. Então, parabéns à revista Exame aí. É coisa rara, né, na imprensa brasileira, né? Corrigiu a matéria. Todo mundo pode errar. Eu mesmo já errei e me desculpei. Então, desfeita a polêmica, e por causa disso, né, a relatória da CPI entrou um pedido da comissão para que todas as minhas mídias sociais venham a ser bloqueadas. Bem, resolvido o assunto, mais uma vez, parabéns à revista Exame. Parece que não é muita coisa, mas é muito importante, né? O Banco Mundial reconhece o Brasil como o 7º líder em governo digital. Cada vez mais, menos burocracia, menos papel. E brevemente, segundo informações lá do nosso Ministério da Infraestrutura, você poderá comprar um carro sem sair de casa. Entre outras centenas de ações que você já faz e poderá fazer sem sair de casa. Hoje o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, ou melhor, ontem, publicou que no mês de setembro foram criados mais 313 mil novos postos de trabalho. Então, no nosso governo, 2019, positivo 640 mil, 2020, ano da pandemia, positivo 142 mil, no corrente ano, 2,5 milhões. Então, em nosso governo, até o momento, a criação de aproximadamente um saldo positivo de 3 milhões e 300 mil novos empregos. Agora, deixar bem claro a vocês, né? Você vê, mas como é que está criando emprego se cresce no desempregado? É questão de metodologia. Ou seja, o que aconteceu em 2020? O pessoal informal, que foi obrigado a ficar em casa, não trabalhou, obviamente, não tinha o que vender para ninguém, né, na praça, num sinal, numa praia, foram procurar emprego. E para o IBGE, quem está na informalidade está empregado. E quando ele procura emprego, ele passa, e não acha, passa a ser desempregado. Essa já no passado falei, né, o pessoal do IBGE ficou bravo comigo, mas essa é uma verdade então, porque isso não tem justificativa. Já criamos de 2019 para cá 3 milhões e 3 mil empregos e subiu o número de desempregados. Essa é a explicação aí. Curiosidade, 2015, 2016, 2017, você lembra se tivemos algum problema no Brasil, pandemia? Não. Então, 2015, o saldo foi negativo de 1,5 milhão de empregos. 2016, negativo de 1,3 milhão de empregos. E 2017, negativo de 20 mil. Por que isso aí? Porque tivemos eleições em 2014. E a pessoa que queria a reeleição naquele momento, você sabe quem é, começou a maquiar números, a diminuir a tarifa
de energia elétrica no canetaço, segurar preço, fazer um montão de lambança. E em alguns casos até tais as pedaladas fiscais que ocorreram aqui, acabaram culminando na cassação do mandato daquela presidente. Então essas lambanças, feitas em 2014, 2013, 2014, para ganhar a eleição, houve perda de empregos. Então, em 2 anos, só 2015, 2016, menos 2.800.000 empregos. E eu me lembro que não houve grande destaque por parte da mídia no tocante a isso. Afinal de contas, a senhora presidente da época, né, tinha uma boa relação financeira, vamos assim dizer, com grande parte da mídia. Continuando, quero aqui responder a nota do ex-presidente Donald Trump, falando do nosso governo. Todo mundo sabe que tivemos um bom relacionamento, avançamos muito com os Estados Unidos, e é um mercado importantíssimo para nós. Ele perdeu as eleições, o Donald Trump, mas a gente continua, né, de vez em quando, trocando algumas mensagens. E ele agora acabou de dar uma nota cumprimentando o nosso governo aqui no Brasil, porque ele faz, logicamente, uma análise de todo mundo como está. E nessa análise mundial, né, o Brasil, na economia, foi um dos países que menos sofreu, e ainda estamos no final da economia, da pandemia, assim eu espero, é um dos países que melhor está se saindo nesse quesito. Preço de combustíveis. Bem, o que nós estamos vendo? Nós estamos provocando, né, o debate. E já vemos aqui na imprensa notícias verdadeiras, como, por exemplo, governadores articulam ação conjunta para congelar ICMS por 90 dias. O que acontece? Quando eu não aumento, a Petrobras é obrigada a aumentar o preço, porque ela tem que seguir a legislação, né? E nós estamos tentando aqui buscar maneira de mudar a lei nesse sentido, porque não é justo. Você vive num país que paga tudo em real, é um país praticamente autossuficiente em petróleo e tem o preço do seu combustível aqui atrelado ao dólar. Realmente ninguém entende isso, mas é coisa que vem de anos, né? Que você tem que buscar uma maneira de mudar. Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada. Falei para o Paulo Guedes botar a Petrobras no radar de uma possível privatização, porque se é uma empresa que exerce um monopólio, ela tem que ter o seu viés social, no bom sentido. Ninguém quer dinheiro da Petrobras para nada, querendo que a Petrobras não seja deficitária, obviamente, invista também em gás, não apenas com mais atenção em gás, e não apenas em outras áreas. Então, a gente quer uma Petrobras aí voltada para isso, mas carecemos de mudança de legislação que passa pelo parlamento. Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada, mas tem que ser uma empresa que dê um lucro não muito alto, como tem dado. Porque além de lucro alto para acionistas, a Petrobras está pagando dívidas bilionárias, né, de assaltos que ocorreram há pouco tempo na empresa. Como, por exemplo, aquelas 3 refinarias, né, 2 no Nordeste e uma do Sudeste, que não foram feitas. Deixaram dívidas aí de dezenas de bilhões de reais. E você está pagando a conta disso daí. Se nós tivéssemos uma só daquelas 3 refinarias, concluída, uma só, olha o que é olho grande, né? 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Se tivesse feito uma no Nordeste, por exemplo, a gente não está precisando importar um pouco mais de 20% de diesel no Brasil. E esse diesel importado, que é em dólar, o preço dele, que é uma commodity, influencia pesadamente no preço do diesel aqui no Brasil. Agora, congelar por 90 dias, a solução não é. O que nós gostaríamos que acontecesse, né, é que o ICMS incidisse sobre o valor do diesel e da gasolina na refinaria, do álcool lá na usina, e não no preço final da bomba, porque ele acaba sendo bitributado. E vocês podem ver, os impostos federais dos combustíveis, nosso, né, está congelado desde janeiro de 2019. É o mesmo valor, em centavos. Variou o preço da gasolina no diesel da refinaria? Variou, mas o preço, o valor cobrado por litro continua sendo exatamente o mesmo. Já o ICMS, como é um percentual, é o mesmo valor, não variou o percentual. Se eu não me engano, São Paulo aumentou um pouquinho aí, né? É o mesmo percentual, ele incide no preço final da bomba.
Então, o ICMS é bitributado. É isso que a gente busca. Eu não quero obrigar nenhum governador, jamais, não tenho poder para tal também, né? Mas nem pretendo, por lei, ou por decisão judicial, interferir no preço do ICMS. O que eu quero é que o ICMS, gostaria, né, seja um percentual, seja um valor fixo cobrado por litro de combustível. E os respectivos governadores, a partir do momento que decidissem aumentar o valor do ICMS, junto com a sua respectiva Assembleia Legislativa, que eu faça, ou diminuir, que eu faça também. Eu garanto a vocês, o cobrado de imposto federal dos combustíveis da nossa parte vai ficar congelado. E olha como os governadores têm ganhado dinheiro. Eles quase que dobraram o arrecadado com o ICMS por litro de combustível, levando-se em conta de 2019 para cá. E assim mesmo, né, o preço médio da gasolina aqui no Brasil, entre aproximadamente 190 países, nós estamos no meio, né? O 90º. Mas está caro, está caro. Pode ser mais barato, desde que não haja aquela voracidade, né, para se cobrar cada vez mais imposto. E o ICMS de combustível pesa e muito favoravelmente aos cofres dos respectivos estados. Tanto é que os estados, né, nós sabemos, vários estados aí estão programando gastos em cima disso. Quem está pagando a conta é você. Bem, após 17 anos, a partir de amanhã, sexta-feira, os JEBs voltam lá no Rio de Janeiro, né? Jogos Estudantis Brasileiros. Rio de Janeiro é o local dos JEBs. Esses Jogos Estudantis, então, serão realizados entre amanhã e 5 de novembro. 17 modalidades, a garotada entre 12 e 14 anos. E todas as 27 unidades de federação, que são os 26 estados, e o DF, terão representações nos Jogos Estudantis brasileiros. Eu vou tentar aqui, já que estou tentando dar uma passada lá, se bem que eu retorno do G20 da Itália, né, que retorna hoje à noite, na madrugada de... Terça para quarta-feira. Terça-feira. Não, feriado é terça-feira, madrugada de quarta-feira. Bem, indo para o encerramento, na última terça-feira fui a Roraima. Fui lá, entre outras coisas, vi a Operação Acolhida do Exército Brasileiro. Fui lá num local onde tinham em torno de 900 venezuelanos, né? Quase 80% são mulheres e crianças, os 20% são adultos. E mostrei em live, espero que vocês vejam, né, quem não viu, como é o tratamento que nós estamos dando aos venezuelanos e bem como a situação deles, fugindo do socialismo, da ditadura, da fome, tá? Fugindo para o Brasil. Isso há vários anos já vem acontecendo. E a gente gostaria muito que isso acabasse, obviamente, causa um transtorno muito grande para a população lá de Roraima, mas é uma medida humanitária da nossa parte. O pessoal vem, são alojados, nem sempre temos alojamento para todo mundo, tem sempre gente por lá de fora, são centenas que chegam por dia, em grande parte, como vocês sabem, mulheres, né, muitas grávidas, com crianças, que depois elas são reintroduzidas, né, deslocadas para vários pontos do Brasil, já com devido local para a sua atividade. E é gente de quase todas as profissões, né? São técnicos, muitas vezes, são profissionais liberais, que não têm mais como sobreviver na outrora Venezuela integrante da OPEP e riquíssima também em ouro. É o socialismo. E tem gente que aposta nisso ainda. Mas também, lá em Roraima, eu sobrevoei a região do Vale do Rio Cotingo. Espero botar um videozinho. O que é? Um vale de aproximadamente 12 quilômetros, com 600 metros de cota, que tem um rio lá com bastante água, né? Um volume considerável. Posei logo depois na comunidade Flechal, indígenas, né? Raposa, Serra do Sol. Conversei com vários irmãos nossos indígenas, né? E eles falaram que eles querem explorar a região. Eles querem plantar, querem garimpar, né?
Uma indígena lá me falou do potencial hídrico do Vado do Rio Cotingo, né? Tem como se fazer ali talvez uma meia dúzia de represas, né? Muita gente não quer, né, fica contra, mas poxa, deixa o índio cuidar da vida dele, pô. Não pode continuar como algo a ser preservado. Ele tem direito à sua cultura e terá direito, se Deus quiser, que ela te aprove um projeto no Congresso, né? Caso eles assim o desejem, fazer da tua terra exatamente o que um fazendeiro do lado faz na terra dele. Eu entendo aqui, não sou engenheiro, mas pelo que eu vi, pela cota de 600 metros, pela extensão do vale, pelo volume de água, né? Ali tem tudo para gerar energia, para abastecer toda a região norte e grande parte do Nordeste. E nós não podemos continuar vivendo, né, como estamos ainda muito preocupados com a falta de chuva em quantidade suficiente para realimentar, para encher os reservatórios no Brasil. Nesse ano, as chuvas que vieram até agora nos afastaram da possibilidade de racionamento. Mas a gente não sabe o ano que vem. Então, dá uma fotografia aqui, no meio da comunidade. Estou aqui com o COCAR. Está aqui o ministro João Roma, da Cidadania, que é um pernambucano radicado aí na Bahia. Tá ok? E uma recepção bastante amistosa. Daqui a pouco, então, eu decolo para a Itália, encontro o G20. Alguma coisa mais, pessoal? Então, uma live bastante curta aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, né?